minha noiva convidou o ex pra nossa boda, e eles se beijaram na minha frente. Olá a todos, meu nome é Liu, tenho 29 anos e quero compartilhar a história de como meu casamento se transformou em uma das experiências mais tristes da minha vida. Mas antes de contar o que aconteceu naquele dia, quero dar um pouco de contexto, porque como tudo, isso não começou com um único erro, mas com uma série de decisões pequenas que foram se acumulando até chegar ao desastre. Conheci Charlotte há 5 anos. Naquela época, ambos trabalhávamos em uma loja de departamentos, eu na área de logística e ela no atendimento ao cliente. Nos encontrávamos diariamente, mas no princípio apenas trocávamos palavras por questões de trabalho. Ainda assim, recordo que desde o primeiro momento ela me chamou a atenção. Era gentil com todos, sempre sorria e parecia aproveitar seu trabalho, mesmo quando as coisas se complicavam. Pouco a pouco começamos a conversar mais até que uma tarde a convidei para tomar um café depois do turno. Aceitou sem hesitar. Desde esse dia começamos a sair com frequência. Era uma mulher divertida, com uma maneira muito particular de ver a vida. Eu gostava da sua energia, da forma como falava dos seus sonhos e de como parecia ter tudo sob controle. Depois de alguns meses saindo juntos, nos tornamos namorados. O relacionamento foi bom desde o início, muito estável. Ela era carinhosa, atenta e expressiva, enquanto eu era mais tranquilo, mas sempre tentava demonstrar o que sentia à minha maneira. Nós nos complementávamos bem. Com o tempo começamos a compartilhar coisas mais pessoais. Lembro que uma noite enquanto jantávamos ela me contou sobre seus relacionamentos anteriores. Tinha tido 3 namorados antes de mim e, segundo me disse, todos a haviam traído. Não sei se sou eu ou se tenho má sorte, me disse com um sorriso triste. Sempre acabo sendo a pessoa que mais dá e a que mais termina sofrendo. Eu respondi que comigo ia ser diferente. Naquele momento acreditei de verdade. Charlotte falava do seu ex com certa naturalidade, sem rancor, embora notei que um deles, ao qual chamava Saul, despertava nela sentimentos mais confusos. Não falava muito dele, mas quando fazia seu tom mudava. Dizia que tinha sido seu relacionamento mais longo e que, embora terminaram porque a relação já não era saudável, nunca esteve completamente segura se ele a traiu ou não. Foi estranho, me contou uma vez. Não tenho provas de que ele tenha sido infiel, mas algo em mim sempre duvidou. Terminar com ele foi mais por saúde mental do que por outra coisa. Eu escutava, mas não dava muita importância. Pensava que todos temos histórias passadas e que enquanto ficassem para trás não havia problema. Passaram os meses e depois de quase 2 anos juntos minha vida começou a mudar. Consegui um emprego melhor como engenheiro industrial em uma empresa importante. Isso melhorou nossa situação econômica e decidimos morar juntos. No princípio foi uma experiência incrível. Viver com ela era como ter um companheiro constante em tudo. Compartilhávamos as compras, cozinhávamos juntos e conversávamos muito sobre o futuro. Falávamos de nos casar, de ter filhos, de viajar. Era um relacionamento sólido e estável. Pelo menos era o que eu pensava. Ela sempre me fazia sentir querido e embora tivéssemos nossas discussões, nada fora do normal. Quando completamos 3 anos de relacionamento, decidi que era momento de dar o próximo passo. Planejei o pedido de casamento em segredo. Charlotte sempre tinha sonhado em ficar noiva na praia, então organizei uma viagem de fim de semana. Levei o anel escondido durante todo o trajeto. Ao entardecer, enquanto caminhávamos pela orla, me ajoelhei e pedi que se casasse comigo. Sua reação foi imediata. Chorou, me abraçou e disse que sim entre lágrimas. Foi um dos momentos mais felizes que vivi. Depois disso, tudo foi emoção. Ela começou a planejar cada detalhe do evento. O vestido, o lugar, as flores, o cardápio, a música. Era como se vivesse por ir para o casamento. Me fazia feliz vê-la tão animada. Durante os primeiros meses de planejamento tudo era entusiasmo, mas como costuma acontecer, o estresse começou a aparecer. Discutíamos por coisas pequenas, o número de convidados, o orçamento, as cores do salão, nada grave, até que um dia ela me disse algo que, sem saber, marcou o princípio do fim. Estávamos em casa revisando a lista de convidados quando de repente ela parou, ficou em silêncio alguns segundos e me disse: há algo que quero te contar. Pensei que era algo relacionado com o dinheiro ou com sua família, mas não. Saul me escreveu, disse. Me quedei em silêncio, sem entender por que me dizia isso. E o que ele quer? Perguntei com calma. Me felicitou pelo noivado, respondeu. Me disse que se alegra de que eu tenha encontrado alguém e, bem, me pediu algo. Eu apenas a olhei esperando que continuasse. Disse que gostaria de comparecer ao casamento. Demorei alguns segundos para processar o que acabava de ouvir. Desculpa? Perguntei confuso. Ele sempre me disse que queria me ver feliz e que se algum dia eu me casasse, queria estar lá para ver. Foi uma promessa que fizemos quando terminamos. Me disse que embora não fossemos mais um casal, sempre o alegraria me ver cumprindo meus sonhos. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. E você o que disse? Que pensaria e a verdade é que gostaria de convidá-lo. Ali senti uma mistura de surpresa, raiva e decepção. Charlotte, você está
está realmente considerando convidar seu ex-namorado para nosso casamento? Disse. Sim, Liu. Não é o que você pensa. Não tenho sentimentos por ele, de verdade. Apenas acho que seria um gesto bonito. Uma mostra de que as coisas ficaram em paz. Um gesto bonito, repeti tentando manter a calma. É seu ex. Não entendo por que você iria querer algo assim. Ela suspirou. Porque não quero ter pendências do passado e porque prometi a ele. Foi aí que senti que tudo estava se distorcendo. Uma promessa com seu ex? Perguntei. Não é isso. Só quero fechar o ciclo. Não entendo por que te incomoda tanto. Não estou fazendo nada de errado. Você não percebe o quão inapropriado isso é? Respondi. Não se trata de ciúmes. Se trata de respeito. É nosso casamento, não uma reunião de velhos amores. A discussão se estendeu por mais de 1 hora. Ela não cedia. Dizia que eu estava exagerando, que era um sinal de insegurança. Eu tentava explicar que não era isso, mas nada parecia convencê-la. Terminamos a noite sem nos falar. Durante os dias seguintes, o ambiente ficou tenso. Ela insistia que não havia nada de errado e eu me negava rotundamente. Chegou um ponto em que deixamos de falar do assunto, ou pelo menos foi o que pensei. Achei que ela tinha entendido meu ponto, mas não. Uma semana depois, enquanto revisávamos novamente a lista de convidados, notei um nome que não estava antes, Saul Rodrigues. Fiquei congelado. O que esse nome está fazendo aqui? Perguntei. Ela nem sequer me olhou. Não quero voltar a discutir. Já o convidei. Naquele momento me senti completamente desautorizado. Não era apenas o fato de que ela o convidou, mas a forma como o fez, ignorando completamente minha opinião. Você vai realmente fazer isso? Disse tentando não levantar a voz. Vai colocar tudo em risco por um capricho? Não é um capricho, respondeu taxativa. É uma decisão minha. Ele foi parte importante da minha vida e merece ver que estou bem. E eu? Perguntei. Onde fica minha tranquilidade em tudo isso? Não respondeu. Apenas ficou em silêncio e continuou escrevendo algo em seu caderno de organização. Naquele momento entendi que não havia mais nada a discutir. Pessoal, se você está achando essa história inacreditável, espera só o que vem por aí. Deixa seu like para eu saber que você está acompanhando e comenta aqui embaixo. Você teria aceitado esse convite? Vamos lá. Durante os dias seguintes tentei me concentrar no meu trabalho e nos preparativos, mas a sensação de desconforto era constante. Cada vez que falávamos do casamento, o entusiasmo parecia forçado. Já não havia a mesma emoção do início. Tentei me convencer de que não aconteceria nada, de que talvez eu estivesse exagerando, mas havia algo no fundo da minha mente que me dizia que isso não ia terminar bem. Depois de várias semanas de discussões, terminei cedendo, não porque estivesse de acordo, mas porque estava cansado. Cansado de discutir, cansado de sentir que a pessoa com quem ia me casar não me escutava. Pensei que se o casamento devia começar com tranquilidade, o melhor era deixar o assunto para trás. Ela percebeu. Aproximou-se de mim essa noite, sentou ao meu lado e me disse com voz suave: olha, já falei com Saul. Diz que só quer ser um homem de palavra. Me prometeu que irá à igreja. Verá quando dissermos sim, aceito. Irá embora depois. Nada mais. Eu a olhei sem saber se acreditar. Ele vai realmente fazer só isso? Perguntei. Sim, respondeu. Inclusive me disse que não quer te incomodar, que entende a situação. Na verdade queria ficar para todo o casamento, mas disse a ele que não era apropriado. Acho que isso vai ficar bem, amor. Não quero que esteja nervoso por algo assim. Você é meu homem agora e não quero te causar problemas. Suas palavras me tranquilizaram um pouco. Talvez porque queria acreditar nela ou porque precisava me agarrar à ideia de que tudo sairia bem. Ainda assim, dentro de mim havia uma voz que não me deixava em paz, mas a silenciei. Decidi confiar. Os dias passaram rápido. Tudo estava pronto. A decoração, a comida, os convidados, o salão. Eu não conseguia evitar sentir uma mistura de nervos e emoção. Tinha esperado muito por esse dia. Quando vi Charlotte entrar na igreja com seu vestido branco, senti que tudo valia a pena. Era linda. Seu sorriso iluminava o lugar. Por um momento, todo o resto desapareceu. Durante a cerimônia, tudo transcorreu sem problema. Nos olhamos nos olhos enquanto o padre falava, e quando chegou o momento de dizer sim, aceito, sua voz tremeu de emoção. A minha também. Os aplausos encheram a igreja e então o vi. Saul estava sentado no fundo. Vestia um terno cinza escuro, discreto, com uma expressão tranquila. Não tinha feito nada estranho, apenas observava. Quando terminou a cerimônia, o vi levantar-se lentamente. Parecia disposto a cumprir sua palavra e ir embora. Sentia alívio. Por fim tudo ficaria para trás. Mas esse alívio durou muito pouco. Enquanto todos saíamos da igreja e nos preparávamos para nos dirigir ao local da recepção, ouvi uma voz atrás de mim. Ei, parabéns, irmão. Você acertou na loteria com essa garota. Espero que sejam muito felizes. Era Saul. Me virei e ali estava com um sorriso e a mão estendida. Não soube o que responder. Me limitei a acenar com a cabeça. Tentava manter a compostura, não armar uma cena no meio do nosso casamento. Charlotte se aproximou naquele momento. Obrigada, Saul, disse a ele sorrindo. Fico feliz que tenha vindo. Ele acenou e começou a subir em seu carro. Eu senti alívio outra vez até que ela acrescentou. Espera, Saul, pelo menos pode ir comer algo na festa. Não faz sentido que vá embora sem provar a comida. Fiquei congelado. Virei para ela e sussurrei. O que você está fazendo? Você disse que ele só viria à igreja. Ela me olhou com uma expressão inocente. Vamos, não seja assim. Você
Você vê que ele não vem com má intenção, só um pouquinho. Suspirei. Não queria discutir na frente de todos. Então em silêncio aceitei. Faça o que quiser, disse a ela. Finalmente, fomos ao local da recepção. Era um salão amplo, decorado com luzes acolhedoras e flores brancas. Tudo parecia perfeito. Os convidados estavam felizes. A música tocava suave ao fundo e por um momento tentei deixar meus pensamentos de lado. Durante a refeição vi que Saul estava sentado sozinho em uma mesa afastada com um prato de comida na frente dele. Não falava com ninguém, nem sequer parecia estar aproveitando. Apenas comia em silêncio. Uma parte de mim começou a sentir pena dele. Afinal de contas, tinha sido importante na vida de Charlotte e agora estava ali, vendo como ela se casava com outro. Talvez realmente não tivesse má intenção. Talvez só quisesse fechar um ciclo. Essa ideia me deu algo de tranquilidade. Me concentrei nos convidados, nas fotos, nos brindes. Tudo parecia ir bem. Em um momento, Charlotte se aproximou de mim e me disse com um sorriso: amor, vou me trocar. Este vestido é enorme e não consigo me mover bem. Quero colocar o outro para estar mais confortável e poder dançar. Acenei. Claro, vá. Espero aqui por você. Passaram alguns minutos e ela não voltava. Pensei que estava demorando mais do que o esperado, então não me preocupei. Mas então notei algo estranho. Quando olhei para a mesa onde estava Saul, ele já não estava ali. Justo naquele momento, Jorge, um dos meus amigos mais próximos, se aproximou de mim com o rosto sério. Irmão, disse em voz baixa, o que Charlotte está fazendo conversando com o ex? Senti um nó no estômago. O que? Perguntei incrédulo. Vem, olha. O segui até um canto do salão de onde se via parte do jardim exterior. Ao longe, efetivamente, estava Charlotte com outro vestido conversando com Saul. Pareciam tranquilos, mas próximos demais. Ela percebeu que os olhávamos e caminhou até mim. Oi, amor, disse com um sorriso forçado. Já tenho o vestido. Vê? Ele só estava se despedindo. Diz que vai embora em alguns minutos. Queria fazer agora porque sabe que depois estarei ocupada com você. Tentei manter a calma, mas minha voz saiu mais fria do que esperava. E você não podia se despedir depois na frente de todos como uma pessoa normal? Ela franziu a testa. Não exagera, Liu. Foi só uma despedida. Uma despedida a sós. Respondi. Não começa de novo. Essa frase foi suficiente para me acender. Não é que eu comece de novo. Simplesmente não entendo por que você não pode deixar as coisas claras com ele. Este dia é nosso, não seu e de suas lembranças. Ela me olhou com raiva. Se você vai fazer uma cena, faça sozinho, disse com frieza. Eu vou me divertir com minhas amigas. E foi embora. Fiquei ali com Jorge sem saber o que dizer. Ele me deu um tapinha no ombro. Deixa ela, irmão. Não vale a pena arruinar o dia. Por isso tentei seguir o conselho dele. Tentei relaxar, dançar um pouco, fingir que tudo estava bem, mas não estava. Não conseguia tirar da cabeça aquela imagem. Passaram alguns minutos e não a havia em lugar algum. Comecei a procurá-la entre as pessoas, pensando que estaria com suas amigas ou na pista, mas não. E então, de repente, ouvi um grito. Uma voz feminina, alta, carregada de surpresa e raiva. Ai, Charlotte, o que diabos você está fazendo? O salão ficou em silêncio. Todos viraram para onde vinha o grito. Eu também. E ali estava, a poucos metros, junto a uma das colunas decoradas com luzes, estava minha esposa, minha recém-esposa, se beijando com Saul. Não foi um beijo curto nem acidental. Foi longo, visível, impossível de justificar. Ela tinha as mãos no rosto dele e ele a segurava pela cintura. O tempo parou. Senti que o sangue me fervia e que tudo que me rodeava se desvanecia. Os murmúrios começaram a encher o lugar. Alguns convidados ficaram paralisados, outros desviaram o olhar. Minha mãe, de outra mesa, cobriu a boca com a mão. Não soube quanto tempo durou. Talvez segundos, talvez uma eternidade. Quando finalmente se separaram, ela se deu conta do que tinha feito. Olhou para ele com os olhos bem abertos, como se tivesse acabado de despertar de um transe. Saul deu um passo para trás, confuso, e todos ficaram olhando em silêncio. Eu não me movi, não podia. Naquele instante, tudo o que tínhamos vivido, todos os anos, as promessas, os planos, desmoronaram diante de mim. E enquanto as pessoas começavam a murmurar, enquanto ela tentava dizer algo que não ouvi, entendi que o dia mais importante da minha vida tinha se transformado no mais humilhante. Quando vi aquilo acontecendo, senti que o ar saiu do meu corpo. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado e só restasse o som dos murmúrios e gritos confusos ao meu redor. Não conseguia me mover no princípio. Não entendia o que estava vendo. Charlotte, minha esposa, a mulher com quem há alguns minutos tinha trocado votos diante de Deus e nossas famílias, estava beijando seu ex-namorado. Por um momento pensei que talvez não fosse ela, que talvez meus olhos estivessem me pregando uma peça, mas era impossível negar. Seu vestido branco, o mesmo que tinha escolhido com tanto cuidado, seu penteado, sua forma de segurar o rosto daquele cara, era ela sem dúvida. Meu corpo reagiu antes que minha mente. Caminhei rápido em direção a eles, sem ouvir mais nada, sem pensar nas consequências. Charlotte se separou dele assim que notou minha presença, mas já era tarde. Todos tinham visto o que aconteceu. Meu amigo Jorge tentou me deter, colocou uma mão no meu peito e disse: Liu, calma, não faça uma loucura. Mas já não havia espaço para a calma. Não depois do que acabava de presenciar. Me aproximei direto de Saul. Ele levantou as mãos, talvez tentando se explicar ou se desculpar, não sei. Mas naquele momento a
única coisa que sentia era raiva. Sem pensar, dei um soco na cara dele. Caiu no chão imediatamente e em sua expressão se misturavam o medo e a vergonha. Ouvi que alguns gritaram, que alguém pediu para me separarem, mas não dei importância. Desculpa, disse Saul com a voz trêmula tentando se levantar. Eu não queria isso. Só que o passado despertou de repente. Essas palavras me enfureceram mais. Dei outro soco nele, desta vez com toda a força que tinha. Senti a dor nos meus dedos, mas não me importei. Despertou o passado. Gritei, pois agora vai dormir para sempre. Saia daqui antes que eu te expulse a chutes. Saul mal conseguia ficar de pé. Tinha o nariz sangrando e o olhar perdido. Sem dizer mais nada, saiu quase correndo do salão. Ninguém tentou detê-lo. Todos observavam em silêncio, como se presenciassem uma tragédia que ninguém podia deter. Então ouvi o choro de Charlotte atrás de mim. Sua voz tremia, quebrava. O que eu fiz? Diziam-me outra vez. O que diabos eu fiz? Bill, me desculpa tanto. Olhei para ela. Tinha a maquiagem borrada, os olhos inchados, as mãos trêmulas. Estava destruída, mas nada disso me gerou compaixão. Não depois do que acabava de fazer. Você é uma vadia, disse ela sem pensar, com a voz tremendo de raiva. Nem a mais doente das pessoas poderia fazer o que você fez hoje. Ela chorou mais forte e alguns convidados começaram a murmurar. Minha mãe tentou se aproximar de mim, mas a detive com um olhar. Sou o maior idiota do mundo. Continuei. Idiota por acreditar em você, por permitir que aquele imbecil viesse, por pensar que havia algo puro em você. Este casamento está cancelado. Ouviu? Cancelado. Saia da minha frente. Charlotte caiu de joelhos, tremendo. Me olhava com desespero, com lágrimas correndo pelo rosto. Me desculpa, amor, por favor, balbuciou enquanto se arrastava até me abraçar pela perna. Estava muito bêbada. Não sei o que aconteceu. Só que algo dentro de mim despertou. Não queria te machucar, juro. Sua voz era apenas audível, mas cada palavra me feria mais. Tentei me soltar, mas ela me segurava com força. Senti repulsa, impotência, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Sim, respondi com frieza. Despertou a vadia que você carrega dentro. Agora me solta e saia. Não quero te ver nunca mais. Ela começou a gritar de dor e desespero. Gritava meu nome, pedia perdão, dizia que me amava, mas já não havia nada a resgatar, nada. Então vi a mãe dela se aproximar. Seu rosto refletia uma mistura de vergonha e decepção. Inclinou-se, a pegou pelo braço e a levantou com brusquidão. Já basta, Charlotte, disse com voz firme. Você é uma vergonha. Deixe Liu em paz. Vamos embora agora. Charlotte tentou resistir, mas sua mãe a arrastou para fora do salão. O som do seu choro foi se apagando pouco a pouco enquanto todos observavam em silêncio. O lugar ficou em completo caos. Alguns convidados tentavam me consolar, outros iam embora desconfortáveis, sem saber o que dizer. O ambiente se tornou pesado, insuportável. Sentia que o teto estava caindo em cima de mim. Meu pai se aproximou e colocou uma mão no meu ombro. Filho, se acalme. Não vale a pena ficar doente por isso, me disse com voz serena. Mas eu não conseguia responder. Apenas respirava com dificuldade. Senti o coração batendo rápido, as mãos tremendo, o peito apertado. Era como se todo o oxigênio do lugar tivesse ido embora. Caminhei para fora do salão. Precisava de ar. Ouvia ao longe como alguns funcionários começavam a recolher as mesas, como os murmúrios se apagavam. Lá fora, a noite estava tranquila, como se o mundo não soubesse o que acabava de acontecer. Me apoiei em um muro e fechei os olhos. Tinha a respiração acelerada, a mente nublada. Por um momento pensei que ia desmaiar. As mãos tremiam e não conseguia parar de ver na minha cabeça a imagem do beijo. Minha mãe saiu atrás de mim. Não disse nada no princípio, simplesmente me abraçou. E foi aí que todo o peso caiu em cima de mim. Não chorei, mas senti uma dor tão profunda que era difícil de descrever. Já está, me disse ela em voz baixa. Já passou, filho. Não soube quanto tempo fiquei ali, mas no final minha família me levou de volta para casa. O casamento se dissolveu completamente. Os convidados foram embora um a um. Tudo que devia ser um dia de alegria terminou transformado em um pesadelo. Quando cheguei em casa, me sentei no sofá ainda vestido com o traje de noivo. Não conseguia tirar nada. Era como se meu corpo se negasse a aceitar o que tinha ocorrido. Minha mãe me trouxe água e pediu que tentasse dormir, mas dormir era impossível. Durante horas fiquei olhando para o nada. A mente se encheu de lembranças, os preparativos, a emoção de ver Charlotte provando o vestido, suas mensagens dizendo que não podia esperar pelo grande dia, os planos de lua de mel. Tudo isso agora parecia uma piada cruel. Tentei entender em que momento as coisas tinham saído do controle. Foi quando aceitei que Saul viesse. Foi quando ela insistiu tanto em cumprir a promessa. Ou talvez desde antes, desde que decidi ignorar meu instinto e confiar cegamente nela. Na manhã seguinte, minha mãe me disse que Charlotte e sua família tinham saído da cidade naquela mesma noite. Ninguém sabia exatamente para onde. Não respondi nada. Parte de mim sentiu alívio, outra parte simplesmente vazio. Passei os dias seguintes em silêncio, evitando as ligações, as mensagens. Não queria ver ninguém. Me sentia humilhado, traído e, acima de tudo, ridículo. Nunca imaginei que algo assim me aconteceria. A gente cresce pensando que a infidelidade, o drama, a traição são coisas que acontecem com outros, que a gente é diferente, que saberia ver vindo, mas não. Estive cego. O pior de tudo é que se fecho os olhos, ainda posso ver o momento exato
em que ela se virou para beijar Saul. Posso ver a forma como ele respondeu, como se abraçaram, como se esqueceram de todos, como se eu nunca tivesse existido. E esse pensamento é o que mais dói. Não o engano, nem o escândalo, nem sequer a humilhação pública. O que mais dói é saber que por alguns segundos ela escolheu seu passado no lugar do nosso futuro. Talvez nunca entenderei. Talvez simplesmente há pessoas que não sabem valorizar o que têm, que não entendem o dano que causam até perderem tudo. Mas eu não penso voltar a ser aquele homem que engole seu orgulho por amor. Às vezes acordo e penso que tudo foi um pesadelo, que o casamento ainda está de pé, e Charlotte está na cozinha preparando o café, rindo como antes. Mas então a realidade me alcança e lembro que não há risadas, nem café, nem promessas. Apenas um traje guardado no armário e uma história que se quebrou antes de começar. E sim, talvez algum dia volte a me casar, talvez algum dia volte a confiar, mas de algo tenho certeza. Nunca mais vou ignorar o que o instinto me diz, porque o coração pode ser nobre, mas também pode ser estúpido. E o meu nessa noite aprendeu a lição mais dolorosa de todas.